No litoral paulista, um canteiro avança sobre a estrutura logística mais importante da América do Sul, e a obra promete redesenhar rotas que conectam três potências globais. O Porto de Santos concentra quase 30% da balança comercial brasileira e reúne parte do que o país exporta para a China, o que transforma qualquer expansão ali em um movimento observado com atenção em Pequim, em Brasília e em Washington. Um investimento de 285 milhões de dólares, liderado pela estatal chinesa COFICO, está prestes a triplicar a capacidade de um dos terminais mais estratégicos do país, quando Estados Unidos e China disputam, grão a grão, o controle do maior mercado agrícola do planeta. Neste vídeo, você verá como nasceu esse projeto, quais peças de engenharia sustentam a meta de exportar 14 milhões de toneladas por ano, os obstáculos e por que Washington já demonstrou desconforto com o avanço chinês nesse trecho do litoral brasileiro. A história desse terminal começa bem antes da primeira escavadeira entrar em campo. Em 2014, a COFICO comprou as operações da holandesa Nidera no Brasil e passou a atuar como uma das maiores compradoras de soja do país, respondendo hoje por mais de 30% de tudo que o Brasil exporta do grão, mas sem nunca ter uma saída própria para embarcar aquilo que originava. Durante quase uma década, a empresa dependeu de terminais de terceiros no Porto de Santos, um arranjo que elevava seus custos operacionais entre 10% e 15% acima da concorrência e limitava sua capacidade de crescer dentro do mercado brasileiro. Em 2022, a companhia venceu a licitação promovida pela Santos Port Authority para explorar o espaço conhecido como STS-11, oferecendo uma outorga inicial de R$10 milhões e garantindo uma concessão de 25 anos, prorrogável até o limite de 70. As obras começaram oficialmente em agosto de 2023, no momento em que o Porto de Santos já operava próximo da saturação, com mais de 91% de sua capacidade de exportação de grãos comprometida, enquanto movimentava cerca de 180 milhões de toneladas de carga por ano, a maior parte vinda diretamente do campo. Essa combinação de dependência logística e infraestrutura no limite criou a urgência que justificou o investimento bilionário. Ao mesmo tempo, o pano de fundo geopolítico reforçava ainda mais a lógica do projeto. Desde 2018, quando a guerra comercial entre Washington e Pequim escalou de forma abrupta, a China vem reduzindo sistematicamente sua dependência da soja americana, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que os produtores do país perderam mais de 27 bilhões de dólares em exportações apenas na primeira fase daquele conflito. O Brasil ocupou boa parte desse vácuo deixado pelos americanos, chegando a exportar mais de 101 milhões de toneladas de soja em grãos em 2023, e o Porto de Santos se consolidou como a porta de saída natural para esse novo fluxo comercial. Na prática, o projeto resolve um problema de logística que a COFICO carregava desde sua chegada ao Brasil: a falta de controle sobre a última etapa do caminho entre a fazenda e o navio. Em vez de continuar pagando para usar estruturas pertencentes a concorrentes, a empresa decidiu construir sua própria porta de saída, verticalizando toda a cadeia, desde a origem do grão até o embarque internacional. É como se uma indústria que sempre dependeu de transportadoras terceirizadas decidisse comprar sua própria frota de caminhões e construir seu próprio pátio de carga, eliminando intermediários e ganhando previsibilidade sobre prazos e custos operacionais. Com a conclusão das obras, a capacidade própria da COFICO no Porto de Santos deve saltar de 4,5 milhões para 14 milhões de toneladas por ano, um salto que praticamente triplica sua presença no principal porto do país e transforma o terminal no maior ativo da companhia fora do território chinês, superando o terminal de Rosário, na Argentina, que movimenta 6 milhões de toneladas anuais. O plano ainda prevê a movimentação simultânea de soja, milho, açúcar e farelo, o que dá ao terminal uma flexibilidade operacional que poucos concorrentes conseguem oferecer dentro do mesmo espaço físico. E a Santos Port Authority estima arrecadar cerca de 100 milhões de reais por ano só com o arrendamento variável cobrado sobre cada tonelada movimentada. O primeiro destaque de engenharia está no pátio ferroviário, entregue já em março de 2025 como primeira fase da obra.
Ele reúne 4 linhas férreas alimentadas por 3 moegas, cada uma capaz de descarregar 1.500 toneladas por hora, além de 7 tombadores que viram os vagões de cabeça para baixo para despejar a carga com rapidez. Essa estrutura permite que 3 composições de até 120 vagões cada seja recebida ao mesmo tempo, um volume comparável a um trem que, se enfileirado, ultrapassaria 4 quilômetros de extensão parado dentro do próprio complexo portuário. O segundo destaque é o par de shiploaders, que vai equipar os berços de atracação, cada um com capacidade de carregar 3.000 toneladas de grãos por hora diretamente no porão dos navios. Para viabilizar embarcações desse porte, o projeto inclui obras de reforço de cais e dragagem de aprofundamento nos 2 berços dedicados ao terminal, permitindo a atracação de navios maiores e reduzindo o tempo que cada embarcação passa parada esperando para carregar, o que na prática significa mais viagens realizadas por ano, usando exatamente a mesma frota disponível. O terceiro destaque foge do concreto e migra para os trilhos externos ao porto. A Cófico investiu 1,2 bilhão de reais na compra de 979 vagões e 23 locomotivas, que vão operar sobre a malha da Rumo sob o chamado direito de passagem. Essa frota própria tem a missão de transportar até 4 milhões de toneladas anuais de grãos e açúcar vindos do centro-oeste, reduzindo a dependência de caminhões em rodovias historicamente congestionadas durante os picos de safra e entregando à empresa controle sobre praticamente toda a cadeia, desde a origem até o navio. O quarto destaque é o sistema de transportadores totalmente fechados que conecta pátio, silos e berços de atracação. Diferente de esteiras abertas, que perdem carga e espalham poeira pelo entorno, o sistema fechado da Cófico reduz perdas operacionais e atende exigências ambientais cada vez mais rígidas no comércio internacional, incluindo critérios de sustentabilidade que compradores europeus e asiáticos passaram a cobrar como condição para negócios de longo prazo, além de sistemas de contenção de particulados e captação de água pluvial reaproveitada na própria operação. Nem tudo seguiu exatamente no ritmo planejado. A construção da primeira fase enfrentou atrasos causados por estações chuvosas mais intensas do que o previsto, um obstáculo comum em obras portuárias na costa paulista, mas que ainda assim não impediu a entrega do pátio dentro do prazo revisado. O que falta agora para a operação plena é a finalização dos berços de atracação, a conclusão da dragagem de aprofundamento e a entrada em operação da frota ferroviária própria. 3 frentes que avançam em paralelo e devem se completar ao longo de 2026. Existe também uma tensão que vai além do próprio canteiro de obras. O modelo de terminal de uso privado, que concentra a operação nas mãos de uma única empresa estrangeira, gerou questionamentos de sindicatos portuários sobre o regime de trabalho adotado e a quantidade relativamente pequena de empregos diretos gerados, algo entre 200 e 400 postos na operação plena, um número modesto perto do investimento bilionário envolvido no projeto. O maior desafio, porém, é geopolítico. Em dezembro de 2025, o Congresso americano aprovou a seção 6705 da Lei de Autorização de Inteligência, determinando que o governo dos Estados Unidos avalie formalmente o grau de investimento chinês no agronegócio brasileiro, incluindo infraestrutura portuária e os riscos que essa presença representa para a segurança alimentar global. Meses depois, em março de 2026, o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo declarou publicamente que Washington não vê com bons olhos a expansão de empresas estatais chinesas sobre terminais estratégicos do Porto de Santos, um recado dado durante um evento com empresários da região e que confirma como essa disputa deixou de ser apenas comercial e passou a ser tratada como questão de segurança nacional pelos americanos. O mesmo tipo de preocupação já apareceu em outra disputa no próprio Porto, envolvendo a concessão de um megaterminal de contêineres avaliado em mais de 6 bilhões de reais, o que mostra que o desconforto americano não é um episódio isolado, e sim um padrão que se repete a cada novo avanço chinês sobre a infraestrutura portuária brasileira.
Paralelamente, a relação comercial entre Brasília e Washington também esfriou por outras vias. Em 2025, o governo americano já havia imposto uma tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros, motivada oficialmente pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a sobretaxa aplicada, especificamente sobre o agronegócio, só foi revogada no fim daquele mesmo ano. Em julho de 2026, veio uma segunda rodada, dessa vez apoiada numa investigação de práticas comerciais que durou um ano inteiro, aplicando uma tarifa adicional de 25% sobre produtos como aço, açúcar e etanol, embora tenha poupado itens sensíveis como carne bovina e café. O efeito prático dessas idas e vindas é um clima de desconfiança mútua que atravessa praticamente todas as frentes da relação entre os dois países, do agronegócio à indústria, passando pela própria disputa em torno da infraestrutura portuária brasileira. Quando estiver operando em capacidade plena, o terminal deve transformar a rotina logística de milhares de produtores do Centro-Oeste, encurtando o caminho entre a colheita e o embarque e reduzindo custos que hoje se acumulam em cada etapa intermediária da cadeia produtiva. Para a China, o ganho é ainda mais estratégico, já que o país mantém a mesma meta histórica de reduzir sua dependência de fornecedores considerados hostis ou instáveis e ter controle direto sobre um terminal na maior economia agrícola da América do Sul funciona como uma espécie de seguro contra qualquer nova escalada comercial com os Estados Unidos. Esse movimento ainda deve ganhar reforço de outra obra em fase inicial de estudos, a chamada Ferrovia Bioceânica, projetada para ligar o interior brasileiro ao porto de Xangai, no Peru, encurtando significativamente o tempo de viagem até a Ásia quando finalmente sair do papel. Do outro lado do Atlântico, terminais americanos como os de Nova Orleans e Houston, no Golfo do México, ainda concentram uma fatia relevante da exportação global de grãos, com operações como a da Cargill na Louisiana, somando mais de 10 milhões de toneladas por ano escoadas via Canal do Panamá. Mas a vantagem geográfica, que antes parecia definitiva, vem perdendo força à medida que a infraestrutura brasileira se aproxima em escala e ganha competitividade de custo. Os números mais recentes mostram esse movimento acontecendo em tempo real. Somente no primeiro bimestre de 2026, as importações chinesas de soja vindas do Brasil saltaram 82,7%, enquanto os embarques originados nos Estados Unidos caíram 83,7% no mesmo período. E em junho, a China bateu recorde histórico ao importar 13,55 milhões de toneladas do grão em um único mês, com a Argentina também ampliando sua fatia nesse mercado, que antes pertencia quase inteiramente aos americanos. Projeções do setor agrícola americano apontam que as exportações do país para o mercado chinês devem cair para apenas 9 bilhões de dólares em 2026, o menor patamar desde o início da guerra comercial de 2018, enquanto análises internacionais já indicam que o Brasil pode ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador agrícola do planeta ainda este ano, com uma diferença entre os dois países que já caiu para pouco mais de 1%. Um produtor rural americano resumiu essa mudança de cenário, afirmando que o país deixou de ser o fornecedor global de soja e passou a atuar apenas como fornecedor residual, através, inclusive, da concorrência sul-americana. Para o Brasil, o resultado carrega duas faces. O país ganha protagonismo, receita bilionária e um parceiro disposto a investir pesado em infraestrutura que o governo brasileiro dificilmente bancaria sozinho no mesmo ritmo, mas também aprofunda sua dependência da exportação de commodities brutas, enquanto vê parte de sua indústria pressionada por produtos manufaturados vindos justamente do mesmo parceiro comercial que financia essas obras. É o paradoxo de um país que exporta cada vez mais grãos e importa cada vez mais equipamentos. Um equilíbrio delicado que vai definir se o protagonismo agrícola brasileiro se traduz em desenvolvimento duradouro ou em uma dependência ainda maior de decisões tomadas fora de suas próprias fronteiras. Mas e você? O que você acha desse avanço chinês sobre o maior porto da América Latina? Comente! Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.